oportunidade de estar nessa noite juntamente com os irmãos. Trago saudações da DSM Jardim das Rosas, os irmãos aceitam, amém? Amém. Hoje temos culto ali também de ensinamento, inclusive é o culto que eu mais gosto. Quem gosta de culto de ensinamento? Amém. Glória a Deus. Gosto também. Hoje é o culto de ensinamento e eles estão ali adorando a Deus. Como eu falei com o nosso pastor Laud, agradeço também a compreensão do servo de Deus. E Ele nos deu a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Feliz é aquele que tem o Espírito de Deus para os dirigir em meio a esse mundo hostil que nós vivemos. A temática é muito plausível. Eu falei para o pastor que eu não ia me prender muito dentro do João capítulo 16, mas eu convido os irmãos para nós lermos Romanos capítulo 8, que está na mesma linha de pensamento. Romanos capítulo 8, nós estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus. Logo estaremos expondo também aquilo que Deus colocou nos nossos corações essa noite. Romanos capítulo de número 8, o seu versículo 1, é uma palavra muito familiar de cada um de nós. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Vamos ver. Você não pode ler sentado. Eu vou ler um versículo, os irmãos ler o seguinte. Nós vamos ler até o versículo 14, que é o tema e o versículo-chave da nossa conversa nessa noite. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os irmãos leem o segundo, por favor. E a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Pela participação de cada um dos irmãos que leram a Aleluia. palavra de Deus. Peço a atenção dos irmãos porque o Espírito fala na igreja.
O Espírito fala na igreja. Diante desse texto que lemos, o Senhor me levou a pensarmos sobre sermos guiados pelo Espírito de Deus. Oh, Deus amado. Estamos no segundo dia de clamor e a gente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu queria te informar que você veio até aqui porque, inclusive, você foi guiado pelo Espírito de Deus. Ninguém chegou aqui porque queria chegar. Oh, Deus, Ninguém aleluia. chegou aqui porque pensou que não tinha lugar, não tinha espaço nenhum mais, não tinha nada para fazer e você veio aqui. Não, você veio aqui porque você foi guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou aqui porque vim guiado pelo Espírito de Deus. Nós vamos aprender então, por meio desse texto sagrado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o Espírito de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo como o seu guia e o seu orientador. Se a gente não tiver norteador na nossa caminhada da fé, eu posso te garantir que você não chega a lugar nenhum. Mas se você tiver um norte, se você tiver um guia, se você tiver uma orientação, você chegará aonde Deus quer que você chegue. Então nessa noite, querido, eu quero que você fique muito contente, porque o amigo Espírito Santo é o agente que vai te guiar pelos caminhos que Deus tem trilhado para você alcançar aquilo que Ele designou para que você alcance na sua vida. Aleluia. Mas para nós alcançarmos isso, o Espírito Santo, nós temos que entender que esse Espírito é o guia do cristão. O Espírito é o guia do cristão. Você não vive mais dizendo eu vou fazer. Não. Eu vou fazer se o Espírito Santo me permitir. Você não faz mais o que você bem quer fazer. Você lembra muito bem que quando Jesus chegou até Nicodemos, Jesus vai ter uma conversa com ele e vai dizer para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele falou: mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? O Senhor vai e responde para ele: nascer da água e nascer do Espírito. Ele estava dizendo para ele: você não vai morrer fisicamente, você não vai morrer de novo e nascer, mas eu quero dizer que você vai crucificar a sua carne, e o que vai viver é o Espírito que vai nascer. E o que eu entendo, querido, que todos aqueles que entregam a sua vida para o Senhor foi crucificado com Cristo, como Paulo escreveu à igreja. Ele diz: irmãos, nós estamos crucificados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em nós. Ele vive em nós, pelo Espírito que em nós habita. Deus, aleluia. Todos os filhos de Deus então são guiados pelo Espírito de Deus. Eu queria que você falasse com essa pessoa linda que está do seu lado. Fala para ele assim: parabéns. Fala: você tem um guia. Fala: você não está perdido. Fala: eu não estou perdido. Deus, aleluia. Outrora eu e você estava, mas até Jesus encontrar conosco. A nossa irmã até orou aqui falando de Paulo, que ele foi até a rua direita lá, e ele teve um encontro, caiu no cavalo, até Jesus encontrar com ele. A vida dele era do jeito, mas depois que ele encontrou com Jesus, tudo mudou, porque não era mais ele que ia viver, mas era o Espírito que ia viver nele. Deus, aleluia. Você não faz mais o que você quer. Tem gente que acha, fala: não, eu faço o que eu quero, eu que mando, eu que domino, é eu que faço. Não, eu não, irmão. Longe de mim falar que é eu que faço o que eu quero. O dia que eu aceitei Jesus, o livre-arbítrio, eu tenho ensinado para os irmãos, cada um, mas eu tenho ensinado para os irmãos que o livre-arbítrio foi até o dia de você levantar a sua mão. Depois que você levantou a mão, você não tem mais livre-arbítrio, porque não é você mais que decide, quem decide é o Espírito de Deus. Aleluia. O livre-arbítrio é até aquele dia que você fazia o que você bem queria fazer.
E até mesmo o dia que você tomou a decisão de você vir aqui. Mas o dia que você entregou, quem dirige a sua vida é o Espírito de Deus. Por isso eu quero que você fique muito alegre, sabe por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus, o fim dele não é um fim triste. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, o fim dele é maravilhoso. Eu quero dizer, pode ser até que você está passando por momentos que você não está entendendo, mas o Espírito está te guiando, Deus está te dirigindo, e você vai atravessar esse momento, e logo lá na frente você vai entender que foi o Espírito de Deus que te conduziu, e por isso que você alcançou o que Ele tinha falado que você iria alcançar. O Espírito Santo, então, ele é o guia da igreja. Quando olhamos João capítulo 16, versículo 13, o próprio Jesus, ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que eu posso dizer para você, querido, que você tem motivo e eu também tenho motivo para estar alegre? É porque Jesus cumpriu o seu ministério e Ele não deixou a gente sozinho. Jesus cumpriu o seu ministério porque Ele tinha tempo para fazer o que Ele iria fazer. Mas Ele não deixou a gente órfão. Ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja convosco um dia. Para que esteja convosco um dia? Todos os dias. Opa, os irmãos estão aí? Vai ser convosco um dia? Não. Todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, irmão? Você tem motivo e eu tenho motivo para ficar alegre, porque o Espírito Santo vai estar comigo e com você todos os dias, até a consumação do século, até aquilo que Jesus falou se cumprir. O Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai me conduzir, o Espírito Santo vai abrir os meus olhos, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, o Espírito Santo vai abrir a minha mente, o Espírito Santo vai abrir a sua mente, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, porque o Espírito Santo, ele vem com essa finalidade para ajudar eu e você lembrar da promessa que está viva sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Jesus então, ele falou que quando vir, ele vai guiar a gente da verdade. É tão bom a gente entender isso, porque quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, a gente pode até pensar em fazer algo que vai ser dar impulso pela carne, mas o Espírito pega e toca na gente e fala: você não é da carne. Verdade. Às vezes você está sendo seduzido aí a fazer algo que você iria fazer. Você iria fazer. Oh, Deus toca, papai. Vou falar agora de novo. Você iria fazer alguma coisa. Você iria fazer uma coisa que era a carne que estava te dirigindo. Mas o seu Espírito venceu hoje e te trouxe você aqui. Aleluia. Porque é mais forte o Espírito que está em você do que aquele que quer reinar na sua casa, na sua vida. E você não vai fazer aquilo que a carne queria que você iria fazer, porque o Espírito te trouxe aqui para você entender que você está crucificado, a sua carne está crucificada, e quem reina é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Se o inimigo pensou que você iria abrir mão da tua identidade, se o inimigo pensou que você iria se entregar agora, nesse momento, ele está derrotado nessa noite, ele está vencido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito de Deus, ele te trouxe aqui e ele te reveste nessa noite para você vencer esse momento que você precisa vencer. Deus amado. Mateus capítulo 23, no seu versículo de número 10, Jesus também tinha dito que um só é o guia. Quem sabe quem é um só guia? Quem sabe quem é o guia? Quem é o guia? Opa, parece que eu vi. Quem é? O nome mais lindo!
O nome mais lindo! O nome mais lindo! Um só é o guia, a saber, Jesus. Quando perguntaram para ele, mestre, mas eu não sei qual é o caminho, como eu vou saber para onde eu vou? Aí ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo vai ser aquele que vai conduzir a igreja a Cristo, porque ele não vai levar a igreja a Deus, ele vai levar a igreja a Cristo. Quem vai levar a igreja a Deus é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Deus amado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu e você não podemos perder isso de vista. Você não está perdido, eu não estou perdido, porque Jesus encontrou a mim, encontrou você. Então você está no caminho, na verdade e na vida. O Senhor Jesus também, Ele é o guia da igreja, e por meio do Espírito a gente entende Romanos capítulo 8, versículo 9. O apóstolo Paulo afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos veem que é tão importante o Espírito de Deus, que se a gente não tem o Espírito de Cristo, nós não podemos dizer que somos dele. O que identifica que eu e você somos dele é o Espírito que em nós habita. Olha para esse irmão que está ao seu lado, fala, o Espírito que está em você. Fala, te identifica como filho. Fala, o Espírito que está em você não pode deixar você confundido. Fala, mas esse Espírito te dá inteligência para você glorificar, para você entender, para você viver, para você enxergar o que Ele tem para você. Aleluia! É o Espírito de Deus. Deus amado, aleluia. Feliz com o Espírito. Obrigado, Senhor, meu amigo Espírito Santo. O Espírito Santo também, primeira parte que tratamos então foi o Espírito Santo como, você não pode esquecer, o Espírito Santo como guia da igreja. Segunda parte, o Espírito Santo como guia individual do cristão. Primeiro como o corpo e agora como individual. Por quê? Senão, pastor, quando saiu da igreja, perdeu a direção. Saiu daqui do recinto, desse lugar de coinonia, ele perde a direção. Mas o Espírito Santo não vai deixar você perder a direção, porque o Espírito Santo também é o guia individual do cristão. Aleluia! O Espírito Santo, então, ele é tanto guia individual como também da igreja. Por isso a gente podemos ler no Salmo 143, versículo 10, veja lá. Salmo 143, versículo 10. Davi já havia solicitado ao Senhor. Davi faz uma solicitação, e é uma solicitação que muito inteligente, que eu também queria que você atentasse para ela e nas suas orações também dissesse como Davi. Salmo de número 143, versículo 10. Veja lá. Salmo 143, versículo 10. Oh Deus, aleluia. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Oh Deus amado. Primeiro, então, a gente precisa entender que como o Espírito Santo, sendo guia individual nosso, ele primeiro ensina a gente a fazer a vontade de quem? A vontade de quem?
Deus. Não é a minha vontade, mesmo na minha individualidade, porque às vezes a gente entende, nós somos a igreja, a gente não decide sozinho porque somos uma igreja e precisamos da opinião de outros irmãos. Mas mesmo você sozinho, você acabou de ler, e eu também, ele ensina a gente a fazer a sua vontade e não a minha vontade. Na minha individualidade, fala na minha individualidade. Na minha individualidade. Fala como cristão. Como cristão. Fala o Espírito Santo. O Espírito Santo Me ensina a fazer a sua vontade. A sua vontade. Lembra a oração dominical de Jesus? Jesus na oração dominical, ele ensinou. Vamos lá. A oração dominical. Quem sabe qual que é a oração dominical? Vamos lá. 1, 2, 3. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Opa! Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Quem é que estava falando? Jesus estava falando com o Pai. Se Jesus falou com o Pai, seja feita a sua vontade, por que eu vou falar, seja feita a minha vontade? Jesus ensinou na oração dominical que eu tenho que dizer, seja feita a sua vontade. Vamos lá, continue. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amado. A oração que ele ensinou. E nessa oração ele já estava trabalhando, ensinou a gente a entender que até mesmo para a gente orar, a gente tem que saber que tem que orar e pedir segundo a vontade dele. O apóstolo João, ele vai escrever assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Como que eu e você conseguem pedir alguma coisa segundo a vontade dele? Quando a gente somos guiados pelo Espírito dele. Quando nós somos guiados pelo Espírito dele, nós oramos e pedimos segundo a vontade dele. E eu posso te afirmar uma coisa, que quando você ora segundo o Espírito Santo e segundo a vontade dele, ele te ouve e você tem resposta e você glorifica a Deus, porque você está sendo dirigida pelo Espírito que em vós vive e vivifica a sua carne, vivifica o seu Espírito e faz você viver o que ele tem para a sua vida. Aleluia! Bom, outra coisa, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Irmãos, até a gente conhecer a Cristo, nós podemos até dizer que a gente estava caminhando para o abismo. Mas conheceu a Cristo, irmão, você está caminhando em terra plana. Quem caminha em terra plana está andando em passos firmes. Sabe o que eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite? O Espírito Santo está dizendo para você, você não pode vacilar o seu pé, porque aonde ele te colocou, ele colocou você em terra plana. Antes de conhecer ele, você podia dizer que você poderia escorregar, porque você não estava em terra plana, mas o Senhor te colocou em terra plana para você ficar de pé, para você glorificar o nome dele. Tem gente que está entendendo aí. Você vai ficar de pé, Tem gente que está pensando que você não ia ficar de pé, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: eu estou
estou te conduzindo em terra plana. Você não vai cair, você não vai ser seduzido, você não vai ser seduzida, mas eu vou te conduzir. O meu Espírito vai te sustentar e você vai continuar andando em terra plana e você vai me glorificar, porque eu te levarei aonde eu tenho designado para a tua vida. Aleluia! Antes de conhecer Ele, andávamos no abismo, em caminho do abismo, mas conhecendo a Ele, estamos em terra plana, caminhando para a eternidade. Pastor, mas a terra não é para, o céu não é para cima? O céu é para cima, mas Ele faz a gente caminhar em terra plana, e quem nos conduzirá para cima é o Espírito que nos move em terra plana e que nos levará até ao Pai. Ele não leva a gente em abismo, mas Ele leva a gente em terra plana e depois nos conduz à eternidade. Terra plana faz a gente também, pastor. Quando a gente vai trabalhar um terreno, você vai construir uma casa, a primeira coisa que tem que se fazer é o trabalho de terraplanagem. Quem já viu isso aí? Por que deve ser feito esse trabalho de terraplanagem? Quem sabe? Para que é necessário isso? Para fazer o alicerce, a irmã falou, mas para quê? Para nivelar o terreno. Olha para esse irmão, fala, antes de conhecer Jesus, fala, nosso terreno estava todo desnivelado. Fala, estava tortinho. Fala, estava caído. Fala, tinha buraco. Fala, mas não é que Jesus deu jeito? Aleluia! E aí Ele fez a gente agora construir a casa, pastor, sobre uma rocha. Ele trabalhou o terreno. Depois de trabalhar o terreno, Ele fez a gente ficar o pé na rocha. Deus, aleluia. Trabalhou o terreno e falou, agora eu vou colocar eles em passos firmes, vou colocar eles em passos sólidos, porque eles não vão vacilar e a casa deles não vão cair, porque eu fiz o trabalho no terreno e agora essa propriedade é minha. Olha para esse irmão e fala, você é dele. Você é dele. E eu também. E eu também. Deus, aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor, muito obrigado, Pai. Eu não merecia, mas o Senhor é bom demais. Deus, aleluia. Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9. A palavra de Deus também afirma que o Senhor guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. A mansidão, ela é, obrigado, querido, guiará os mansos em justiça, e os mansos ensinará o seu caminho. Mansidão é um fruto produzido pelo Espírito. Irmão, não dá mais para você dizer que você era o que você era. Você não pode falar assim, não, mexeu comigo, já sabe. Não, irmão, quem está em terra plana é mansidão. Fala, quem está em terra plana, o Espírito Santo produziu mansidão. Não é para agir como se estivesse na carne. Quem age na carne não age com mansidão, mas quem age no Espírito, ele é manso. Oh Deus. O Espírito deixou ele manso. Sabe aquele cão, quando ele passa por um treinamento? Não é que ele não vai morder, ele morde, sim ou não? Sim. Mas só que quando ele passa pelo treinamento, ele recebe ordem do seu adestrador, e ele só morde se o adestrador falar para ele, você vai morder. Se o adestrador falar para ele, você não vai, se o adestrador fizer um sinal, ele para na hora. Olha para esse irmão do seu lado e fala, se Jesus fazer um sinal, a gente tem que parar. Porque Ele colocou em nós o Espírito de mansidão, irmão. Não dá para você falar que é cheio do Espírito de Deus e achar que você vai fazer o que você quer.
Num diálogo, numa conversa, o que deve reinar, o que deve sobressair é o espírito de Deus, aleluia. É o espírito de Mansidão. Aí a conversa vai ser boa. Vai falar, nossa, mas que diálogo maravilhoso. Até na sua casa, quando você está falando com a sua esposa com espírito de mansidão, é uma coisa. Mas quando você fala de outro jeito, ela já sabe. Ela já sabe. Sabe. Porque ela fala assim, não, você não está bem hoje. Mas quem é trabalhado pelo Espírito Santo, ele começa o dia bem e termina o dia bem. Tem gente que fala para mim, mas como o senhor fica todo dia desse mesmo jeito? Eu falo, não, simples assim. Eu começo com o Espírito Santo, termino com o Espírito Santo. Eu começo com o Espírito Santo, termino com o Espírito Santo. Então eu começo o dia bem e termino o meu dia bem. Com alegria. Eles falam que eu sou o tio da alegria, só alegria. Porque eu começo o dia bem e termino o dia bem. Não é a circunstância que vai deixar vai tirar a minha paz e vai deixar, eu vou deixar de ser manso. Não, eu vou continuar sendo manso, glorificando a Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, querido, vive o melhor que Deus tem para a vida dele. Fica tranquilo. Se você está preocupado com alguma coisa aí, o ano está só começando. Mas eu quero te informar uma coisa. Se você for guiada pelo Espírito, se você for guiado pelo Espírito de Deus, vai dar certo. Porque Ele te levará em terra plana. A mensagem que eu vou você marcava isso. Porque assim, quem anda em terra plana não fica com medo de cair. Quem anda em terra plana não fica com medo de andar perdido, mas ele sabe que Deus deu um norte para ele, e se ele seguir, ele vai chegar onde Deus tem designado para a vida dele. E hoje o Senhor já te trouxe aqui e já te disse que você está sendo guiado pelo Espírito dele, e se você está sendo guiado pelo Espírito dele, tudo dará certo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Estou terminando a segunda parte. Deus amado, aleluia. Oh Espírito de Deus, aleluia. Gálatas 5, 25. Diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Bom, não dá para dizer que anda em Espírito e não viver em Espírito. Aí fala, não, eu conheço o Espírito da verdade, eu conheço o Espírito Santo, eu conheço Jesus, eu conheço, mas se eu conheço, não dá para mim somente conhecer. Se vivemos em Espírito, também precisamos andar em Espírito. Quem sabia que quando você anda em Espírito, você faz coisas que você nem imagina? Esses dias, o irmão Milton lá da igreja, pastor, o novo convertido, Deus, o Espírito Santo, ele contou isso no culto de domingo. Ele falou, pastor, eu estava vindo para o culto e o Espírito Santo mandou eu mudar de direção. O Espírito Santo mandou eu ir por outro caminho. A princípio eu não entendi, mas eu lembrei da palavra que o Senhor falou no domingo retrasado, que às vezes o Espírito Santo faz a gente mudar de direção, e eu entendi na hora. E quando eu entendi, pastor, eu fui andando e o Espírito Santo me levou até a direção de uma jovem, de uma casa de uma jovem, e essa jovem me ajudou muito quando eu estava nas drogas. Essa jovem me orientava, ela era cristã, ela me orientava, ela me evangelizava. Quando eu ia entrar nas casas perdido por aí, ela me orientava também. Ela era sempre um agente de Deus para me levantar. E aí o Espírito Santo então mandou eu passar por aquela casa onde ela morava, e eu passei lá, e aí ela estava lá em cima. Eu não tinha visto ela, mas ela falou que ela estava lá em cima e ela ia se jogar lá de cima. E aí quando ela me viu com a Bíblia passando na mão, ela entendeu que Jesus amava ela, que o Espírito Santo que levou ele lá, e ela falou, eu não vou tirar minha vida, porque maior é o que está comigo, maior é o Espírito que conduz essas pessoas que veio agora até a mim. E ela entendeu que Deus deu livramento ao ela ver aquela pessoa que foi dirigida pelo Espírito de Deus. Às vezes você não entende. Quem sabia que você passar assim com a Bíblia na mão tem um poder muito grande?
quando ela viu ele indo para a igreja desse jeito, aí eles ficam um pouco com a mania do pastor também, né? Tem uns que ficam, os novos convertidos principalmente, que o pastor André ele anda bem assim, né? Até os irmãos brincam comigo, pastor, guerreirinha do lado e guerreirinha do outro, né? Porque eu gosto de pegar minha esposa desse lado e a Bíblia desse lado, e aí comigo, né? E vamos caminhando e dá tudo certo. E aí eles pegam e faz a mesma coisa. E quando ela viu ele com a Bíblia, pastor, ela falou assim: Jesus me ama. Glória a Deus. Ela mudou totalmente. Fala, quando o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fazer eu mudar a direção, o caminho que eu estou andando, fala, eu tenho que obedecer. Fala, às vezes ele vai me usar, eu não vou ver, mas depois vou saber. Você não vai ver, porque você nem sabe por que você está indo, mas depois você vai saber. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca leva a gente para um lugar sem saber o que ele vai fazer. Aleluia. Às vezes você não está entendendo por onde você está passando, mas Deus sabe por que você está indo lá. Deus sabe por que Ele está te levando lá. Ele vai te levar lá para você resgatar uma vida. Mas você só vai lá se você estiver guiado por Ele. Você só vai lá se você estiver revestido dele. Quando os discípulos foram revestidos, eles saíram, pastor. Não saia sem revestimento. Mas se você estiver revestido, saia. Porque o Senhor te dirigirá e o nome do Senhor será glorificado. Quando você abrir a sua boca, vai ser como flecha que vai tocar o coração, e aquela vida vai receber Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Agora então, Gálatas 5:25, Paulo afirma: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não dá para me dizer que eu nasci de novo e viver do jeito que eu queria viver. Não dá mais. Eu lembro que passou um filme, pastor, na minha cabeça, quando eu fui levado para o ministério pastoral. Eu lembrei de toda a minha trajetória. O Espírito Santo fez eu lembrar de toda a trajetória, desde o dia que eu levantei a minha mão para Ele. Aí eu falei assim: valeu a pena cada passo que eu dei para chegar até aqui. Aleluia. Porque o Senhor não errou quando Ele te escolheu. Fala para essa pessoa linda, fala: o Senhor não errou. O Senhor não errou quando Ele te escolheu. Faz assim, ó: eu sei que Deus me ama. Fala de novo com toda a certeza do seu coração. Eu sei que Deus me ama. Aleluia. Deus tem essa certeza faz besteira, mas quem tem essa certeza glorifica Ele e sabe que Ele te ama. Não é uma palavra contrária que vai fazer você mudar de pensamento. Não é alguém falando alguma coisinha no seu ouvido que vai fazer você desistir, mas você vai continuar, porque você tem certeza que Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus ama a gente, irmãos, é tão bom que a gente sente o Espírito dele em nós, cuidando de nós, de tal forma que a gente fica tranquilo, a gente descansa no cuidado dele. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Amém. Amém? O Espírito Santo também é o guia da obra missionária. É a última parte. O Espírito Santo é o guia orientador da obra missionária. Ele conhece as necessidades mais carentes. Ele conhece, às vezes a gente traça um caminho, como eu falei para os irmãos, mas Ele quer usar a gente em outro lugar, pastor. Às vezes eu fico batendo na tecla e falo: Senhor, 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 mas eu quero ficar aqui. Senhor, 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 mas Senhor, não deixa aquela pessoa assumir o meu lugar. Não. Irmão, se Deus quer usar você em outro lugar, fica tranquilo, Ele vai te usar. Se Deus quer levantar o outro, deixa Ele levantar. Se Deus quer fazer algo através do outro, deixa Ele fazer. Você não vai deixar de fazer, você vai unir a ela para continuar fazendo. Fala: eu não vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de fazer. Fala: eu vou me unir. Eu vou me unir. E nós vamos continuar fazendo. Fazer. Fala: porque a obra é grande. Porque a obra é grande.
Aí eu fico pensando, não, mas se eu não fizer, irmão, se nós não fizermos, a obra é grande. Jesus falou, a seara é grande e poucos são ceifeiros, os trabalhadores. Porque tem muita gente que está junto, mas que quer o compromisso são poucos. Que quer obedecer essa ordem de Jesus é poucos ou muito? É poucos ou muito? Que está indo atrás do perdido, que está indo atrás daqueles que estão aí desacreditados, são poucos ou muito? Mas valorize esse povo que está indo atrás. Ore por ele. Se você não pode ir, fala assim, eu vou orar por ele. Eu não posso ir, eu não tenho a coragem dele, eu não tenho a garra dele, mas eu vou orar por ele. Sabe o que vai acontecer? Quando ele chegar lá, a obra vai ser feita porque você não pôde ir, mas você estava unido com ele em oração. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. O Espírito Santo impediu, pastor, o Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Paulo queria pregar na Ásia e na Bitínia, e o Espírito Santo impediu ele. Aí às vezes a gente pensa uma coisa, mas o Espírito Santo impede. Se a gente achar que a gente vai pregar onde a gente quer, ele impede, porque ele vai conduzir a gente aonde ele quer e não aonde a gente quer. Tem gente que fala assim, não, eu vou pregar aonde me dá mais ibope, né? Mas e meu ibope? A imagem não é mais a imagem de Cristo, a imagem tem que ser a imagem dele. Mas se eu for lá, meu ibope vai cair. Se eu passar por aqui, meu ibope vai cair. Mas eu quero te afirmar uma coisa, se você continuar com Cristo, seu ibope nunca cai. Porque quem está com Cristo está dirigido, está conduzido e acontece o que Ele quer, e o nome dele é glorificado sempre. Você não é envergonhado e eu não sou envergonhado de obedecer Ele. A gente é envergonhado de não obedecer. Ninguém passa vergonha por obedecer, passa vergonha por desobedecer. Cadê? Vamos abrir ali? Vê lá. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Bom, quem sabia que tem região clamando por socorro aí? Fala assim, tem região clamando por socorro. Fala de novo. Tem região clamando por socorro. Bom, veja, Paulo estava indo, vamos ler lá. 1, 2, 3. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Opa! E aí? Vamos lá. Foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Irmão, mas o Espírito Santo impede a gente de ir ele impede. A gente não tem que ir aonde a gente pensa que vai. Ele impede, ele quer dirigir a gente aonde ele quer nos usar, aonde tem necessidade, porque tem lugar que a gente vai e tem gente que pode pregar. Tem lugar que a gente vai e tem gente que pode fazer o que a gente vai fazer. Mas tem lugar que a gente tem que ir, que ninguém foi ainda, e está clamando por socorro. Aí o Espírito Santo impede a gente ir aonde a gente queria ir e fala, vai lá aonde estão clamando por socorro. Continua lendo. Deus amado. Continua lendo lá. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A gente vai ver então que eles foram impedidos de. Aí eles falaram, não, então não é aqui, eu vou então para cá. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, não, vocês não vão para lá. O Espírito Santo que dirige. Aí assim, pastor, mas o Espírito Santo brinca com a gente. Às vezes ele faz uns testes com a gente que a gente não sabe, né? Quem já foi assim, já aconteceu alguma coisa, você estava indo no caminho, aí o Espírito Santo falou, não, é por aqui. Aí você falou, ô senhor, está brincando comigo? Aí você foi para lá. Eu lembro a primeira vez que eu vim pregar aqui, né, pastor? Eu pensei que era numa direção. Foi a primeira vez. Aí eu fui parar lá do lado pro lado
lado de Itaquera. Eu fui pro lado ao contrário, né? Eu falei que estava na minha cabeça como se fosse para lá, e eu nunca tinha vindo para cá nesse sentido. Aí o pastor também falou para mim perto do Habib's, eu tinha na minha cabeça o Habib's de Itaquera. Aí eu estou procurando a igreja em Itaquera. Procurando a igreja lá, aí eu liguei pro pastor, o pastor falou, não, nós estamos na Raquel Bischoff, é no Habib's. Eu falei, oh meu Deus, eu estou aqui. Aí eu vim pela Jacobesca, vim para cá, e de novo, e saí aqui. Aí eu cheguei aqui, foi na hora, né? E aí eu lembro muito bem. Aí eu cheguei aqui e falei, ô Senhor, meu Deus, o Senhor faz tanta coisa, mas até isso, a gente não entende, mas é o Senhor que muda, às vezes. Ele faz as coisas mudar para a gente entender que quem dirige a nossa vida é quem? Deus. Quem dirige é quem? Deus, irmão. Aí ele faz, às vezes você rodar, você vai. Lembra o povo de Israel? O povo de Israel, eles ficaram por não obedecer. Quantos anos eles ficaram rodando ali? Quantos anos? 40 anos. 40 anos rodando no mesmo lugar. E não perceberam que estava no mesmo lugar? Gente, como é que pode? Deus, verdade. Como é que pode, pastor, a gente passar no mesmo lugar e esquecer que a gente passou já por ali? Fala o Espírito Santo. Espírito Santo. Faz cada coisa. Faz cada coisa. Deus, Um ano inteiro rodando. Maravilha. Tranquilo. Normal. Agora começa o segundo ano. Rodando de novo, passando a mesma trajetória. Agora 40 anos fazendo o mesmo caminho e não percebeu ainda. Fala, tem gente. Fala com o Espírito Santo. o Espírito Santo Já fez ele andar bastante. já fez ele andar bastante. Ele ainda não percebeu. E ainda não percebeu. Fala que ele está sendo guiado. Ele está sendo guiado. Ele está sendo dirigido. Ele está sendo dirigido. Fala, mas quando ele chegar, Mas quando ele chegar, ele vai entender. ele vai entender. Deus amado, aleluia. É como aquela pessoa que vê, ele não vê, mas vê. Sabe, eu estou aqui. Ah, é. E vou andando. Opa, tô chegando lá. Aí voltou de novo. Tô chegando lá. É assim, nós estamos caminhando para a eternidade. A gente não estamos vendo, mas quem está crendo aí? Quem não está vendo, mas está crendo aí? Nós estamos caminhando, pastor, nós estamos caminhando. O nosso destino é o céu. Estamos andando em terra plana, mas daqui a pouco, Olha! aí você fala, rodei, parei na eternidade. Fui caminhando, lembra aquele corinho que cantava? Eu lembro minha vozinha cantava. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A igreja, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia! A gente não está entendendo. Aí às vezes dá a sensação que você não está caminhando. Aleluia. Às vezes a sensação que você não está chegando. Mas eu queria te informar que você está mais perto do que você imagina. Aleluia. Está chegando. Olha para esse irmão e fala, está chegando a hora da igreja. Vamos continuar caminhando. Fala, vamos deixar o Espírito guiar. Está chegando a hora da igreja.
E só vai ser dirigido, só vai chegar ao céu quem está sendo guiado pelo Espírito. Aleluia! E o propósito é ser guiado pelo Espírito. Não é viver mais do que você vivia, mas viver pelo Espírito. Bom, então na Macedônia os irmãos estavam clamando por socorro. Tem lugar que você vai passar que você não entendeu ainda. Mas quando você chegar lá, você vai ver, eu sei porque o Senhor me trouxe aqui. Eu já cheguei em lugar e depois que eu cheguei lá eu entendi porque eu cheguei. Eu não sei você, mas só que a gente tem que estar preparado, porque nem sempre é aquilo que a gente espera. Mas tem gente clamando por socorro. Fala, o Senhor me levanta como agente de socorro. De novo. Fala assim, o Senhor me levanta como agente de socorro. Agentes de socorro, ele chega na hora que a pessoa está clamando. Agentes de socorro chega e a pessoa sente que ela é amada. Agentes de socorro chega e a pessoa fala, eu pensei que eu iria morrer, mas Jesus me ama. Você vê que hoje Deus te deu um chamado, agente de socorro. Fala, agente de socorro. Agente de socorro. Agente de socorro. Agente de socorro. Deus amado. Agente de socorro, quando clama, quando o telefone toca a emergência, o que acontece com eles? O que acontece? Eles ficam parados? Não, sai rápido. Fala, quando o Espírito Santo mandar eu ir, eu não posso ficar parado. Eu não posso. Fala, porque eu sou agente de socorro. Fala aí, tem lugar me esperando. Fala, a Macedônia clama por socorro. Amém? Deus amado, aleluia. Não deixa a Macedônia clamar e ficar sentado, não. Deus. A Macedônia clama, se levante, vai e seja agente de socorro, porque Deus vai te usar como você nunca ainda percebeu que Ele tem te levantado, e Deus vai te levantar e você vai ver que Deus fará obras ainda gloriosas através da sua vida. O Felipe, o Senhor mandou ele também para o deserto de Gaza, pastor. No deserto de Gaza ele vai encontrar o homem lendo uma Bíblia. Ele encontra um homem lendo a Bíblia. E estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele não estava entendendo muito o que ele estava lendo. Mas o Espírito Santo conduziu Filipe também até aquele homem. Para aquele homem entender que Deus amava ele. Ele não estava lendo porque ele simplesmente queria ler. Ele estava lendo porque Deus tinha uma obra na vida dele. Tem gente, irmão, que só precisa que você chegue lá e fala para ele, Deus te ama. Ele já leu, ele já conhece a palavra, mas ele quer ouvir um agente de socorro. Um agente de socorro. Agente de socorro é instrumento abençoador do Senhor. E essa igreja, o Senhor tem levantado agente de socorro. Pega na mão desse irmão e fala, prazer, agente de socorro. Oh Deus, aleluia. Pegou firme na mão dele? Agentes de socorro. Aleluia! Sabe o que é isso, irmão? É pouca coisa não, viu? Quem está pensando que é pouca coisa aí, é agente de socorro. Deus te deu uma capacidade que você nem imagina. Vai entrar pessoas aqui e vai dizer assim, não, eu outra hora eu estava lá, mas o Senhor usou agente de socorro e me alcançou. E hoje eu estou aqui porque o Senhor estendeu a mão para mim. Ele vai entender que o Senhor estendeu a mão para ele através de agentes de socorro. E você é o agente de socorro. Bom, agora o Espírito Santo, então, terminando, concluindo, o Espírito Santo é o guia e o orientador dos filhos de Deus na terra. Ele intercede por nós, fala, chama, guia, orienta, revela, ensina, exorta, consola, edifica e fortalece todos nós. O Espírito Santo
isso, Ele ensina, Ele revela, Ele guia, Ele fortalece, Ele edifica, Ele faz a gente. Hoje você já saiu daqui, você vai sair daqui já entendendo. Você não está caminhando em terra vacilante, você está caminhando em terra plana. O Espírito Santo está te dirigindo. Às vezes, quando você foi impedido de fazer alguma coisa, não fica triste não, porque é o Espírito Santo impedindo você passar vergonha. Deus amado. Às vezes você quer fazer uma coisa e acha que vai se dar bem, mas vai se dar mal. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui e diz para você: não, eu te amo. Então você seja dirigido pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus falou com você, assim como Ele falou comigo. Eu quero, nesse ano de 2019, continuar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queira continuar sendo guiado pelo Espírito Santo. Mesmo às vezes você falando: mas eu não saí do mesmo lugar. Parece que a sensação é de estar no mesmo lugar. Mas você não está entendendo agora, mas daqui a pouco você vai entender. Verdade. Eu entendi tudo. Quando Deus selou que Ele falou comigo, eu entendi tudo. Aí eu falei: então eu sei porque eu passei por lá. Eu lembro quando o pastor Lauro falou para mim: de tanto o Senhor abençoar para cá, o Senhor te mandou para cá, lembra? Tanto o Senhor levantar a mãozinha para cá, o Senhor te mandou para cá. E foi assim mesmo. Deus faz umas coisas que a gente não entende. E se Ele manda você para um lugar, é porque Ele quer te usar lá naquele lugar. Então você está aqui porque Deus deseja usar você nesse ano de 2019. Permita ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.